Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre situações que muitas pessoas já passaram com bancos, locadoras e empresas em geral. Nós vamos introduzir um assunto que é de extrema importância e nós podemos começar falando sobre cobranças, negativações e juros que muitas das vezes parecem não ter fim. E nós vamos contar alguns casos e explicar como você pode agir para que você não saia prejudicado diante desse assunto de extrema importância. E nós vamos também falar um pouco sobre a importância da transparência, porque ela ajuda o cliente a tomar decisões conscientes e ela fortalece essa confiança no relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Exatamente como a Ana falou. Nosso primeiro caso que nós iremos trazer imagina, você, como consumidor, alugou um carro em uma locadora, utilizou o carro, andou por diversas cidades e utilizou uma única vez o famoso sem parar. Passar no pedágio sem a necessidade de parar nele. Depois, ao você devolver o carro, a locadora lhe informa que esse valor virá no seu aplicativo da sua locadora. Você, normalmente, confia nestes fatos e depois de um mês você olha no aplicativo e não tem nada, nenhuma cobrança sobre aquele pequeno valor do sem parar. Acaba indo para o esquecimento e depois de um ano você percebe que o seu nome foi negativado, sem você nem mesmo saber. Você entra no aplicativo e vê que o seu score está lá embaixo e o seu nome foi negativado. Você pode recorrer de formas extrajudiciais e até mesmo por formas judiciais. Primeiramente, você poderia encaminhar uma notificação para a locadora informando que você não recebeu nenhuma notificação nem via e-mail e nem via aplicativo sobre aquele valor que era devido. Depois, se caso isso não se resolva, você pode entrar no site oficial do consumidor.gov, que também pode te ajudar muito. Mas não se esqueça que você não deve fazer isso sozinho. Você pode utilizar a ajuda de um advogado especializado. Muitas coisas acontecem hoje em dia com os consumidores. E mesmo que seja um valor pequeno da locadora ter cobrado, aquilo prejudicou o seu nome, prejudicou o seu score, para até mesmo no futuro você tentar alguma cédula de crédito, algum financiamento. Isso é um dos muitos casos que podem acontecer com você, consumidor. Isso mesmo, Joyce. E quem nunca fez um contrato de empréstimo, algum contrato com o banco, e às vezes não conseguiu pagar por algum motivo externo, e teve que renegociar a dívida. E viu essa dívida passar por exemplo, de um montante de R$ 1.000 para R$ 8.000. Por quê? Por causa dos juros, muitas vezes abusivos. Então, a importância de você ficar atento a essas questões e também procurar um profissional que possa revisar o seu contrato, porque muitas das vezes você deve estar pagando alguns juros que é, de certa forma, abusivo. E a importância de você procurar um profissional para resolver a situação. E a situação ela pode ser resolvida tanto de forma judicial como extrajudicial. E é muito importante você também acompanhar toda a movimentação bancária, olhar os seus extratos, seus contratos e também guardar os comprovantes. E um outro caso que me veio aqui na minha memória é quem nunca recebeu uma cobrança duplicada ou indevida. Você faz uma compra, aí o banco, né, ou o cartão de crédito te cobra 2 vezes, e você percebe lá no extrato. Aí você vai pedir o estorno, seja lá para o fornecedor, enfim, o banco, e eles falam que vão resolver, que tem 5 dias úteis. Aí você passa esses 5 dias úteis e nada. Aí você liga de novo, né? Fica um tempão. Muitas vezes tem que ser por telefone, né? A questão de entrar em contato. Fica um tempão lá na secretaria eletrônica, aguardando a musiquinha. Aí fala que estão resolvendo, vai para o segundo atendimento. Aí depois você se cansa, você pede o contato da ouvidoria. Aí da ouvidoria, eu vou te falar que você vai ficar mais, sei lá, 5 dias úteis. E nesse tempo todo, né, quando às vezes a compra é pelo cartão, o que vai acontecer? Vai chegando a data do vencimento lá da fatura. E o que fazer?
Bom, se nós já tentamos resolver de uma forma administrativa, se foi por um equívoco, um erro, né, já fizemos a nossa parte, entramos em contato. Não conseguiu? Primeiro passo, protocolar uma reclamação formal lá no banco, caso seja o banco, ou a administradora do cartão. Guarda o número do protocolo, que isso pode ser útil lá na frente. 2, se isso não resolver, você pode fazer uma reclamação lá no Banco Central ou no Procon. Acessa lá a plataforma, tem uma aba lá para você fazer a reclamação e formalizar. Se tudo isso não resolver da forma administrativa, infelizmente vamos ter que partir para ação judicial. Ação judicial você tem duas alternativas. Dependendo do valor, você pode também fazer sem advogado, indo no juizado de pequenas causas. Então, lá você pode fazer até 20 salários mínimos, promover, fazer reclamação lá junto com o atendente. Caso o valor, né, seja um valor maior e você tenha condições de contratar um advogado ou na Defensoria Pública, você pode entrar judicialmente, pode inclusive pedir restituição em dobro, porque tem o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que aquilo que é cobrado indevidamente, você pode pedir a restituição em dobro. Até, em alguns casos, indenização por danos morais e tudo mais. Então, vamos ficar atentos, é muito importante isso. E destacando tudo que já foi falado, essas situações são mais comuns do que parece. O consumidor não precisa aceitar tudo calado. Por isso, a nossa orientação é sempre documente, procure seus direitos e, se precisar, conte com profissionais especializados para te ajudar. E caso fique alguma dúvida, nós recomendamos que vocês deixem nos comentários e nós estamos dispostos a responder às suas perguntas.